mas hoje eu quero falar com você sobre um reinado, um rei que foi um rei após Davi, um rei muito conhecido, um rei muito assim glorificado, um rei que sim teve discernimento das coisas de Deus, um rei que fez segundo a vontade de Deus. Esse rei era Ezequias. Ezequias tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não seguir o caminho correto, porque o seu pai Acás, não fez o que era correto perante o Senhor. Ezequias foi o rei do lado do sul, já assim dividido, Israel e Judá dividido, e Deus levantou Ezequias para reinar, para fazer diferente. Você quer fazer diferente hoje? Você quer fazer diferente? Você quer tomar atitudes diferentes? E nós sabemos que a Bíblia não esconde também os erros dos homens. Tem o erro de Davi, tem o erro de Adão, de Eva, e também a Bíblia demonstra o erro de Ezequias. Mas para a gente começar, eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, lá em 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. Eu quero ler com você rapidamente do 1 ao 11, só para a gente introduzir um pouco aqui, para a gente saber do que se trata esse reinado de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor nosso Deus. E desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário a Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Só até aí por enquanto. Aqui é só para a gente contextualizar, a gente vê que Ezequias foi um rei que reinou 29 anos. No versículo 1 fala que ele começou a reinar com 25 anos de idade. Uma idade até boa, digamos, para um rei que já tinha conhecimento, comparado àquele que começou o seu reinado com 8 anos de idade. Então ele já tinha conhecimento. Ele era ali daquela época que os profetas que estavam ali naquela região, naquela época, eram Miqueias, Isaías e Oséias. Isaías é o mais conhecido desses profetas. A gente vê que ele teve um caráter bom, como eu já disse no início, diferente do seu pai, que tinha um caráter mau. O pai dele fez tudo que não era da vontade do Senhor, fez tudo aquilo que não era correto perante o Senhor. Já Ezequias fez totalmente ao contrário, entregou tudo para o Senhor. E a primeira coisa que ele fez é algo que nós devemos fazer todo dia quando a gente acorda. Ele começou reparando o templo e reorganizando ali o templo do Senhor. Quando nós acordamos, será que a gente coloca em ordem a nossa agenda? Será que a gente coloca em ordem o nosso tempo, nossa vida, quando a gente acorda? Hoje, no Novo Testamento, nós somos o templo do Senhor. Nós vemos Jesus falando. Nós somos o corpo aqui, andando aqui, mas nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós somos a embaixada de Jesus aqui nessa terra. Então, a gente precisa organizar isso todos os dias.
Muitas vezes nós levantamos, eu já falei isso algumas vezes e repito várias vezes, porque muitas vezes nós acordamos e nós não entregamos o nosso dia ao Senhor. Nós não entregamos a nossa agenda para o Senhor. Nós não deixamos que o Espírito nos controle durante o dia. Nós não deixamos que o Espírito Santo nos leve até um ponto de ônibus, até a nossa saída da nossa casa. Nós nós não somos guiados pelo Espírito Santo. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo é em todas as áreas, em todo momento. Não é só de vez em quando a gente está na dificuldade. Não é só de vez em quando a gente está muito contente. Mas em todo momento. Recentemente eu li um livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Ele fala sobre o Espírito Santo. Se você tiver a oportunidade, na Lepre Livraria tem, você encontra lá. Um livro muito bom para a gente ter essa intimidade maior com o Espírito Santo. Lá tem diversas coisas que nós não sabíamos, coisas que a gente já ouviu falar na igreja, mas nós negligenciamos, nós não executamos com clareza. Então, a gente deixar ser guiado pelo Espírito Santo é algo sobrenatural. Eu vejo na vida de Ezequias isso. A gente vê isso também na vida de Davi. Eles foram guiados pela vontade de Deus. O Espírito de Deus, sim, não apresenta literalmente no Velho Testamento, mas já existiu o Espírito Santo de Deus lá. Já existiu o Espírito Santo de Deus lá, de Gênesis, quando começou a criação. Sim, já estava lá. A gente vê, descemos, construímos, edifiquemos. Então, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ezequias, a gente vê que, se a gente prosseguindo um pouco mais aqui para frente, ele entende, no versículo 6, ele entende por que a ira do Senhor estava sobre aquela nação. Ele entende por que o peso da mão de Deus estava sobre aquela nação. Ele fala, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante ao Senhor. Ele tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo, era errado. Imagina Ezequias, vendo o pai dele, a gente vê o pai dele no reinado, no capítulo 28, fazendo coisas abomináveis. E Ezequias lá acompanhando, vendo isso. Eu pego como exemplo o meu filho, tem 6 anos. O que eu faço, ele quer fazer, ele quer repetir. Então, Ezequias tinha tudo para dar errado, tudo para ser um mau rei. Tinha tudo para ser um rei que fosse lembrado na Bíblia como um rei ruim. Mas Ezequias foi lembrado como um rei bom. Ele aparece em três passagens bíblicas, em 3 livros. Nós vemos no Novo Testamento, ele aparecendo na cronologia de Jesus. Ezequias foi um rei bom, foi um rei reto perante a vontade do Senhor. Hoje, será que aqueles pecados do passado que os nossos pais cometeram, será que tem afetado a nossa vida nos dias de hoje? Os pecados que muitas vezes nós cometemos antes de sermos cristãos, antes de aceitarmos Jesus, têm nos atrapalhado? Será que a gente precisa se humilhar diante do Senhor? Ezequias fez o que era correto. Ezequias tinha um coração voltado à vontade do Senhor. Quantas vezes nós sabemos que há sim um peso sobre a nossa vida, nós sabemos que há um peso que não é nosso, que é de outra pessoa, que é um jugo de outra pessoa e nós estamos carregando. Será que nós temos coragem de nos humilharmos por aquela pessoa? Será que você tem coragem hoje de pensar que algo na sua vida pode estar dando errado por pecados do passado dos seus pais, da sua família? Nós sabemos que a maldição, ela pode passando até 4ª geração, até 5ª, se você não quebrar, você precisa quebrar. Ezequias estava fazendo isso aqui no versículo 6, ele humilha diante do Senhor, chama os sacerdotes. A primeira coisa, ele chama os sacerdotes para restabelecer o templo do Senhor. No Novo Testamento, quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote? Somos nós. Será que nós estamos prontos para restabelecer a conexão com Cristo hoje? Será que nós estamos prontos para termos uma vida correta, exemplar como cristão? Ou nós temos ido, vamos ver o que dá. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, a grande maioria vai trabalhar, a maioria vai fazer tudo normalmente, mas você tem que ser diferente. Você tem que ser essa pessoa que vai acordar amanhã, a primeira coisa que você vai fazer, Senhor, entrega nas tuas mãos o templo do Senhor, entrega nas tuas mãos a minha agenda, controla, governa, reina sobre a minha vida, Senhor. Faz resplandecer em mim a tua glória.
Faz com que onde eu passar as pessoas olhem e vejam a diferença. Que eu não seja apenas mais um funcionário naquela empresa. Que eu não seja apenas mais um estudante naquela sala. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair daqui hoje transformado. Você vai sair daqui hoje mudado. A gente prosseguindo aqui, a gente vê no versículo 10, ele fala: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. No versículo 10 ele faz uma aliança com o Senhor. Como tem andado a sua aliança com o Senhor? Nós sabemos que a aliança é algo que nós devemos renovar de vez em quando. Nós sabemos que, sim, nós aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como nosso único e Salvador, mas muitas das vezes, do que acontece na nossa vida, no nosso meio, nós acabamos quebrando essa aliança. Nós acabamos fazendo com que essa aliança seja rachada. Aí nós precisamos restabelecer uma nova conexão. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós sabemos que estamos no tempo da graça e essa conexão é muito mais fácil. É muito assim, tranquila. Você basta arrepender de coração, orar ao Senhor, pedir perdão e falar: Senhor, renova a aliança. A aliança que está quebrada, renova agora em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no madeiro. Quero renovar a aliança com o Senhor, Pai. Eu já aceitei o Senhor como meu único Salvador, mas eu quero agora de novo, Pai, pedir que o Senhor domine sobre a minha vida, que o Senhor controle a minha vida. Não é pensar assim, não preciso fazer isso, eu já aceitei Jesus. Muitas pessoas lá fora têm pensado isso. Têm pensado que só por ter aceitado Jesus, já está tudo certo. Mas nós vemos a palavra de Deus falar. A gente precisa ter obras, precisamos manter a palavra do Senhor no centro da nossa vida, precisamos seguir os princípios que estão aqui. É muito fácil a gente conseguir a nossa salvação, mas qualquer deslize que a gente der, faz a gente perder também. A alegria que nós temos é que a porta, nós sabemos que é uma porta assim, não tão larga, é uma porta mais estreita, mas a alegria que nos dá é que nós vamos chegar, ao passar dessa porta, nós sabemos que atrás dessa porta tem um mundo totalmente diferente, onde a glória do Senhor resplandece todo momento, onde nós vamos poder ficar lado a lado com o Mestre, nós vamos poder fazer igual os discípulos, abraçar Jesus, sentar no colo de Jesus, pois Ele vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer: filho meu, olha que honra, que glória. Nós sabemos que Jesus tem tudo de bom para nós, mas nós não queremos muitas vezes nos humilharmos diante dEle. Ezequias tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. Mais para frente a gente vê isso. Ezequias tinha um coração inteiramente entregue ao Senhor. Ezequias também, ele celebrou a Páscoa, algo que para os judeus era algo extraordinário. Ele conseguiu fazer essa junção, restabelecer a Páscoa. Ele conseguiu restabelecer entre Israel e entre Judá, que já estava dividido. Ele mandou convite para todo mundo. Então, ele fez algo que, para nós hoje, não tem muito conhecimento, muito alarde assim, mas naquela época, a gente vê no contexto bíblico, era algo gigantesco, algo magnífico. Ezequias é um grande exemplo como rei. No versículo 20, capítulo 29, versículo 20, ele fala: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Só esse versículo por enquanto. A gente vê ali Ezequias orando ao Senhor pelas madrugadas. Ele chama ali os seus príncipes, aqueles que estavam na liderança, na frente daquele reinado junto com ele, porque um rei não governa sozinho, nós sabemos. Um rei não tem tão poder para governar tudo sozinho, digamos assim. Ele precisa dos seus príncipes para orientar, precisa dos seus príncipes para ir a uma batalha, para guerrear por ele muitas das vezes, para dar conselhos. A gente vê tanto que lá no contexto de Salomão, os príncipes que estavam lá com Salomão não eram príncipes bons. O reino está dividido por causa das escolhas de Salomão. Os príncipes de Salomão falou que era para ele fazer de um certo modo, que acabou dividindo Israel.
Como tem sido as pessoas que têm aconselhado você? Como tem sido aquelas pessoas que têm estado do seu lado? Quem são as pessoas que você escolhe para te aconselhar? Você tem pastor, líder, discipulador? Quem são essas pessoas que você escolhe? Você esquece desses e escolhe as pessoas que estão lá fora? Você escolhe as pessoas que estão no mundo para te aconselhar? Você fala, vou orar, vou chamar fulano de tal, vou chamar fulano de tal. Ou você fala, não, vou orar aqui sozinho. Deus faz você sozinho. Mas nós vemos que a palavra de Deus falando, 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, chama o teu irmão e ora com ele. Até no contexto popular nós sabemos, aquela questão do gravetinho, quando você pega um, quebra, você pega mais de um, fica mais resistente. Então muitas pessoas secularmente têm entendido isso, e nós que estamos dentro do contexto cristão, estamos vivendo uma vida com Cristo, deixamos isso passar. Ezequias, ele estava fazendo tudo da vontade do Senhor. No versículo 20, do 20 ao 36, ele já começa a fazer um contexto ali de restabelecer o culto a Deus. Ele começa a restabelecer o culto ao Senhor. Ele quer fazer tudo para aquele povo entender como é que funciona, que isso aqui era uma geração que não tinha esses princípios. Essa é uma geração que não tinha esse contexto. É uma geração que não sabia como cultuar ao Senhor. Uma geração que não sabia de como buscar ao Senhor. Hoje nós temos isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem muitas pessoas lá fora que não sabem como orar. Tem muitas pessoas lá fora que não sabem como agradecer a Deus. Eu falo não só de criança, falo de pessoas maduras, de 30, 40, 50 anos, de 16, de 10, de 6. Diversas idades que não sabem, dizem que não sabem orar. Dizem que não sabem cultuar ao Senhor. Dizem que não sabem o que é a palavra de Deus. Diz que não sabe o que é entregar a vida para o Senhor. E você sabe, você tem que ensinar essa pessoa. Ezequias estava fazendo esse papel, ensinando aquelas pessoas a ter verdadeiramente o Senhor como o Deus da vida delas. Ele destruiu a serpente que Moisés fez há muito tempo atrás. Aqui já é um contexto muito avançado. Moisés tinha, você não sabe, lá no deserto, Moisés fez uma estátua de serpente para espantar as serpentes que estavam indo até a tenda das pessoas e picá-las. Então Deus deu a direção para ele para fazer aquela serpente e colocar ela no meio do acampamento. Aí foi passando a geração, e o povo começou a adorar a serpente. Algo que era para libertar o povo de Deus, estava aprisionando o povo na idolatria. Será que tem te aprisionado na idolatria? Esse aqui está saindo muito do que eu tinha planejado, mas Deus está me levando a falar sobre isso. Eu acho que muitas das vezes nós ficamos aprisionados naquilo que era para nos libertar, nós ficamos aprisionados. Nós ficamos presos naquilo que foi feito por Deus para nos livrar do mal, e nós ficamos aprisionados. Seja uma religiosidade, seja um objeto, seja uma palavra de direção para a nossa vida. Em muito contexto, pode acontecer isso. No nosso meio tem pessoas que vivem aprisionadas. Nosso meio, não nosso meio aqui dentro, mas nosso meio da nossa vida. Muitas pessoas aprisionadas. Pessoas aprisionadas em questão de familiares, pessoas aprisionadas em contextos de pornografias, pessoas aprisionadas em contexto de vícios, em diversos vícios, pessoas aprisionadas em diversas áreas. Tem gente que não pode sentar nessa cadeira porque todo dia ela vem e senta nessa cadeira. Então é muita coisa, tem muita coisa aprisionando as pessoas. O diabo está só jogando, e as pessoas só recebendo. Em vez de arrebentar as correntes, colocar a mão na cabeça e falar, está repreendido em nome de Jesus. Jesus morreu naquela cruz para me libertar de toda a opressão, de todo o pecado, de toda a acusação do maligno. Mas muitas das vezes nós vamos só nos encolhendo, a chegar a um ponto que a gente não tem mais força para levantar. Esse povo precisava sim de um rei de postura, um rei que tinha direção de Deus. Um rei que viesse e sim demonstrasse para eles como é que é. É aqui, coloca aqui e pronto. Deus quer que faça assim, vai ser assim. Deus não quer essa serpente que mais não, some com ela.
Deus quer pessoas que têm postura. Deus quer pessoas que sim, faz a vontade dEle, na hora dEle, quando Ele quer. Não, Deus, quero, tá, eu vou depois. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você saia daqui sentindo a vontade de pregar para alguém, você pregue. Deus quer que você passando na rua, olha para uma pessoa, vá lá e ora para ela. É isso que Deus quer. Esses dias atuais não é tempo de ficar, Deus, é isso que o Senhor quer? Tá, vou esperar. Vou esperar, que se acontecer eu vou. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas de atitude. A gente vê que os reis que foram maus, eles não tinham atitude. Porque se realmente eles tivessem atitude, eles faziam o que era correto. Eles faziam o que era a vontade de Deus, que é aquilo que eles foram ensinados. Estava o pergaminho lá, ó, todas as escrituras, tinha os profetas. Os profetas vinham na vida dos reis. Vinham e falavam, ó, Deus, eis que te digo, Deus vai te levantar. E tinha direção, mas não fazia. Ezequias também, eu acho, nesse versículo, capítulo 29, no versículo 28, algo que é primordial para os nossos dias, que ele fala do contexto dali do altar, de tudo do templo, ele fala assim, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Eles estavam ali, fazendo ali as ofertas, fazendo ali o momento do culto ao Senhor, e o mover da adoração é sobrenatural. Todo mundo sentindo a presença ali, magnífica do Senhor, eles se prostram de joelhos, em liberdade ao Senhor. Lá nós sabemos que lá não era assim não, gente, bonitinho assim não. Cerâmica, organizadinho. Lá poderia até ter uma organização por ser a casa do Senhor. Mas nós estamos falando de um ambiente árido, desértico, calor. Então eles esqueciam aquilo, eles adoravam ao Senhor. O holocausto lá queimando, o fogo lá, e eles lá prostrados diante do Senhor. Entregando a verdadeira adoração a Deus. Esquecendo de tudo que estava acontecendo lá. Hoje, nós precisamos restabelecer um altar de adoração ao Senhor. Todos os dias. Não só no culto de domingo, não só numa célula, não só numa conferência, não só num vídeo online que você sente o mover do Espírito Santo, mas todos os dias. Aquela mesma postura de organizar o seu dia, você deve levantar um altar de adoração ao Senhor, fazer que a presença do Espírito seja sobre a sua vida o dia inteiro. São coisas que a gente tem que fazer todo o dia. No versículo 31, Ezequias dá uma ordem para o povo. Ele dá uma ordem para o povo que é: disse ainda Ezequias, agora vós consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de corações dispostos trouxeram holocaustos. Isso eu acho muito interessante, muito magnífico, por causa que o primeiro sacrifício quem fez foi o rei. O primeiro sacrifício, as primeiras ofertas quem fez foi o rei. Ele organizou, se você ler na sua casa, não vou ler para não estender muito tempo, do versículo 21 ao versículo 22, fala dessas ofertas que Ezequias trouxe. Ele organizou, e logo após, depois de queimar as ofertas de Ezequias, ele dá essa direção para o povo daquela nação, o povo daquela aldeia, daquela região, que eles fossem buscar o sacrifício, que eles se consagrassem, que eles fossem separados, que eles fossem buscar as ofertas deles. A gente vê em 1 Pedro 9 o quê? O que está escrito em 1 Pedro 9? Vamos dar uma olhadinha lá? 1 Pedro 9. Um versículo que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito da Bíblia toda. Mas tem alguns versículos chaves. Primeira Pedro 9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu peguei esse versículo? Por causa que Ezequias fala com o povo para ir buscar o seu sacrifício. Aqui em 1 Pedro a gente vê, fala que nós somos sacerdócio real. O povo escolhia o sacrifício, entregava na mão dos sacerdotes. Hoje, nós somos esses sacerdotes. Então, a obrigação nossa, antes de alguém mandar, é de nós mesmos buscar um sacrifício. A gente vê esse povo, o povo espera Ezequias dar a ordem. Ezequias dá a ordem para eles buscarem. Hoje, nós não precisamos esperar as pessoas nos dar a ordem para a gente buscar. Nós já temos que saber que nós temos que entregar ofertas ao Senhor. Nós temos que saber que devemos queimar o holocausto ao Senhor. Nós não precisamos esperar alguém mandar a gente fazer isso. Se nós vamos ficar esperando alguém vir, mandar a gente fazer isso, vai dar muito errado. A gente tem que ter sã consciência disso. O Espírito Santo tem que testificar em nós. A gente tem que estar aberto a ouvir o que o Espírito Santo tem que falado com a gente. A gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo tem nos ministrado na nossa casa, no nosso secreto. Tem uma mesa disposta para você. Você quer usufruir dessa mesa ou você não quer? Você quer apenas ser observador. Deus tem levantado uma frase muito especial que eu ouvi esses dias de um curso, um pastor chamado Nilson Júnior. Ele falou: há muito tempo existe uma grande palavra, uma grande direção para a nossa nação. O Brasil vai ser celeiro de missões. O Brasil vai se levantar muitos profetas. Mas aí isso é muito bom a gente saber isso. Só que aí ele termina a frase falando assim: só que a palavra de Deus fala, Deus, não tem como nós colocarmos o vinho novo em odre velho. Precisa a gente trocar o odre para colocar o vinho novo. Então, se nós não trocarmos o nosso odre, se nós não trocarmos a nossa postura, se nós não trocarmos a nossa vida, como Deus vai vir com um renovo sobre a nossa vida? Como Deus vai mudar a nossa vida se eu não decidir? Se eu não me humilhar como Ezequias? Se eu não reconhecer que Ele é que vai transformar a minha vida, que é Ele que vai me levar a ser uma boa pessoa, que Ele vai me levar até a glória? Não tem como. Não tem como coisa nova operar, agir no meio de coisa velha. A gente sabe que um reino dividido não prospera. Jesus falando no Novo Testamento. Não tem como prosperar. Não tem como o Espírito Santo de Deus agir onde você quer tomar conta, onde você quer dominar. Ou é o Espírito Santo, ou é você. Cristã, nós entregamos nossa vida totalmente, mas ao decorrer da nossa vida cristã, nós vamos tirando ali: não, Deus, isso aqui eu vou controlar, isso aqui o Senhor não controla não. Deixa que eu agilizo aqui por baixo, na terra aqui é mais fácil. Mas não deixa isso acontecer na sua vida, não. Do capítulo 32, acontece algo extraordinário, algo sobrenatural de Deus. A grande batalha entre Ezequias e o rei Senaqueribe. Para a gente contextualizar aqui também, para a gente agilizar um pouquinho mais aqui, a gente vê o rei Senaqueribe chegando até ali aquela região. Eu vou ler aqui rapidamente, do capítulo 32, versículo 1, está escrito assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muitos povos se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que vieram os reis da Síria e acharia tantas águas? Ele cobriu ânimo, restaurou
todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temeis, nem vós assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobriu o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É muito impressionante, né? Ezequias depara com uma multidão de pessoas querendo vir tomar aquilo que Deus entregou para ele, tomar aquilo que Deus tinha dado na mão dele. Só que há alguns pontos para a gente partir para um outro ponto final que eu já quero caminhar com você. A gente vê que Ezequias fez algo sobrenatural, algo que nós devemos fazer todos os dias também da nossa vida. Eu falo todos os dias da nossa vida porque são muitas coisas que a gente tem que fazer todo dia. Muitas vezes nós priorizamos as coisas carnais e esquecemos de priorizar as coisas divinas. Ezequias, uma coisa primordial que ele fez aqui. O primeiro ponto foi que ele tinha um grande exército, um vasto exército na frente dele. Ele avançou antes do inimigo. A gente vê claramente o que ele fez. Foi lá e tampou onde passava água, onde existia água. Tampou as ribeiras, tampou as nascentes, tampou tudo. Para quando eles chegassem, não tivesse água para eles apoderar. Então ele, depois de fazer isso, ele foi até o povo. E o que ele fez com o povo? Ele gerou ânimo no povo. Ele colocou ânimo naqueles soldados dele. Hoje eu quero ser uma pessoa que vai colocar ânimo na sua vida cristã, uma pessoa que vai colocar você para andar de novo, uma pessoa que vai te levar a fazer a vontade de Deus de novo. E eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Deus está ministrando no seu coração e você vai sair daqui transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero colocar esse ânimo, a mesma alegria que eu tenho em servir ao Senhor Jesus, eu quero transmitir para você. A mesma alegria que eu tenho de acordar todas as manhãs e ler a palavra e orar ao Senhor, eu quero transmitir para você. Toda a alegria que eu tenho de fazer a vontade do Senhor todos os dias da minha vida, eu quero transmitir para você. Ezequias fez isso, ele era o rei. Ele tinha que transmitir alegria para aquele povo. Ele tinha que transmitir ânimo para aquele povo. Outra coisa que ele fez, ele restaurou os muros quebrados. Hoje é dia de você restaurar os muros que estão quebrados na sua vida. Os muros que têm rachaduras, os muros que estão com falhas, que o inimigo está usando esses muros para entrar na sua vida. O inimigo está usando essas brechas para bagunçar a sua vida toda. Outra coisa, ele ergueu torres. Ezequias restaurou o muro, ele pôs ânimo nas pessoas, ele tapou os buracos do muro, e depois ele levantou torres fora dos muros. Ele levantou torres para o povo ver tudo, enxergar tudo. Quem ficasse lá em cima já sabia onde é que estava o inimigo. Então, na nossa vida espiritual, a gente precisa restaurar os muros e precisamos estar acima do inimigo. Muitas vezes nós estamos abaixo do inimigo por causa que nós não temos os muros fortes. Nós não levantamos torres para enxergar quando o inimigo vem. Nós não temos a torre, a altura de ver quando é uma tentação, de ver quando o pecado está vindo. O pecado está lá fora. Quando você sair daqui, eu tenho total certeza que você já vai começar a receber flechada do inimigo. Você está pronto? O muro está forte? A torre está no alto para você ver no que vem essa flecha? Não, aquele ali está vindo, aquele ali já eu sei, já estou sentindo já que vai falar alguma coisa que não é de Deus. Então, gente, tchau. Falou, amigão, até mais. Tem que estar pronto. Pronto para isso. Para enxergar além da sua visão natural. Enxergar numa visão espiritual. Outra coisa que ele fez armas e escudos em abundância. Não faltava. Ele construiu armas e escudo. Nós vemos em Efésios o quê? O escudo da fé. Armas. Qual que é a sua arma hoje? Qual que é a sua arma? Você conhece essa arma aqui? A Ezequias fez de sobra. Sobrou.
Se ele tinha 50 mil soldados, ele fez 100 mil armas. Você conhece essa palavra aqui de sobra? O que tem aqui está sobrando na sua vida? O que tem aqui, você pode dar para as pessoas? Ezequias, se ele quisesse dar as armas que sobrou para alguém, ele poderia. Essa arma aqui no contexto espiritual é isso que eu enxergo. No contexto espiritual eu vejo a palavra de Deus e a fé. Se o inimigo vir, como é que está a nossa fé? Se bater, aqui a palavra de Deus fala, no final do tempo, muitos vão ter que ficar dentro de casa pregando a palavra, não vai poder proclamar o evangelho de Cristo na rua. Como é que vai? Você está pronto para isso? Você conhece essa palavra de Deus aqui a ponto de poder acabar com ela? Vamos proibido, vai vender Bíblia, mas não. Você conhece essa palavra a ponto disso? Poder chegar aqui, não sei o que está escrito em 1 Pedro, não sei o que está escrito em Apocalipse, tal. Sabe? Precisa ter de sobra. E outra coisa que ele fez, está no versículo 20 desse mesmo capítulo. Fala assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. No contexto todo, pós Ezequias gerar esse ânimo naquele povo, Senaqueribe afronta Ezequias e afronta a Deus, o Deus de Ezequias, o nosso Deus, meu Deus, o seu Deus. Manda carta blasfemando contra Deus, falando que ele ia ganhar, que o Deus dele não poderia defender ele, que o Deus dele não valia nada, em outro contexto, que o Deus dele era irreal, que o Deus dele, que ninguém via, que ninguém poderia tocar, não ia fazer nada. O que Ezequias e o profeta Isaías fez? Foi orar. Então, para a gente hoje, para a gente ter esse contexto todo, a gente precisa cobrir um ânimo, ter o muro restaurado, a gente precisa erguer torres, a gente precisa ter arma e escudo da abundância, e a gente precisa orar. Nós sabemos que a oração é a nossa conversa com Deus. Para aquelas pessoas que não sabem orar, ora o Pai Nosso. A oração sincera que Jesus nos ensina. Mas aí vem a vitória, uma vitória sobrenatural, uma vitória que ninguém sabe explicar, uma vitória que se acontecesse hoje no nosso dia, no nosso contexto, em algum país, como? O mundo inteiro ia notificar. No versículo 21, mas eu quero pedir você para abrir lá em 2 Reis 19, 35. É a mesma passagem, só que um contexto um pouco mais interessante, um pouco mais informativo. 2 Reis 19, 35. 2 Reis 19, 35. Fala assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o deus Adralamaque e Sarazé, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate e Esser-Radom. Seu filho reinou em seu lugar. Eu quero frisar com você nesse capítulo, nesse versículo 35. A guerra era contra Ezequias. Ele ia enfrentar Ezequias, um ser humano igual eu e você. Humano, carne, igual eu e você. Mas por ter afrontado a Deus, mas por ter
questionado ali, afrontado a Ezequias, e em primeiro lugar Deus, e Ezequias ser o homem ali naquele lugar, segundo a vontade de Deus, quem foi guerrear com ele? O anjo do Senhor. Quem mais na Bíblia teve essa alegria de ter um anjo guerrear por ele? Ezequias, um dos poucos. Ezequias, um dos poucos. O anjo desceu e feriu 185 mil soldados valentes. Ezequias não moveu um dedo. O que Ezequias fez? Preparou. Você está preparado para o anjo vir guerrear por você? Ou você tem preparado e ido sozinho? Por mais que Ezequias fez tudo aquilo, preparou corretamente, conforme a vontade do Senhor, a gente vê que o número dos assírios era muito grande. Era muito grande. Deus estava com Saul, Saul perdeu algumas batalhas. Deus estava com Davi, mas Davi caiu também em pecado. Por que Deus estaria com Ezequias e Ezequias não poderia perder? Deus manda o anjo dele para nos socorrer. Deus manda o anjo dele para resolver aquelas situações que nós não vamos dar conta. Deus move, Deus faz. Você crê que Deus faz? Independente do tamanho do problema que você tem enfrentado, Deus vai mandar o anjo para resolver a sua vida. Deus vai mandar um anjo para te alegrar. Ezequias foi um rei muito bom. Como eu já disse, foi lembrado na genealogia de Jesus. Ele era descendente de Davi. Mas ele tinha uma só certeza. Está escrito lá em João 6,68. João 6,68 está escrito assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu fiz essa correlação por causa que Ezequias, uma família toda desestruturada, mas ele sabia onde ele ia recorrer. O coração dele estava entregue ao Senhor. No Novo Testamento, Pedro, todo mundo conhece o Pedro na Bíblia. Todo mundo sabe o que Pedro fez. Caminhou com Jesus, lado a lado, mas na hora do aperto, deu aquele jeitinho. Mas Pedro, antes disso tudo, mesmo com o jeitinho dele, ele sabia que não importa onde ele for, em lugar nenhum ele vai encontrar a resposta, a não ser na vontade de Deus. A não ser no centro da vontade de Deus.